Você já teve aquele impulso no momento de realizar uma compra para poder comprar um outro item? Por exemplo, você foi comprar uma camiseta e aí você sentiu a necessidade de comprar, sei lá, uma calça, um tênis. Você foi comprar algo para sua casa, um jogo de talher, e aí você já sentiu vontade de comprar uma toalha de mesa. Você foi comprar um boné, sentiu vontade de comprar um relógio. Isso daí vale para tudo. Tem uma teoria por trás que é efeito Diderot. Diderot, ele foi um pesquisador, ele foi um escritor lá da França há muitas décadas atrás, e esse efeito ficou conhecido por um dos seus comportamentos que eu vou te explicar nesse vídeo. Esse efeito Diderot também ele pode ter ligação com os seus hábitos, com aquilo que você vem repetindo. Se você entender esse conceito e aplicar da forma certa, você consegue se livrar de maus hábitos e também você consegue desenvolver bons hábitos, bons comportamentos, tudo para que você mude de vida, para que você quebre alguns padrões e assuma o controle da sua vida. Mas vamos entender primeiro quem foi Diderot. Denis Diderot foi um escritor, um pesquisador lá da França há muitas décadas atrás. Ele tinha uma grande biblioteca na sua casa, ele gostava muito de livros, ele foi um dos fundadores da enciclopédia. Para quem não sabe, enciclopédia, antes da internet, era aqueles livros grandes que tinham diversos conhecimentos de diversas áreas por fontes confiáveis e aí formava a enciclopédia. Mas hoje em dia é muito raro a gente ver algo assim. Mas naquela época que não tinha acesso a conhecimento igual nós temos agora, aquilo era riquíssimo. Pessoas que tinham um grande poder aquisitivo era fascinada por essas enciclopédias, porque eles estavam praticamente descobrindo o mundo, descobrindo a ciência, descobrindo a geografia. Então, quem fazia esse tipo de trabalho era muito bem visto perante a sociedade que buscava conhecimento. Pessoas do governo, esse tipo de coisa, não gostava tanto, porque conhecimento liberta. É uma das coisas que eu prego aqui no canal. Porém, esse Diderot, Denis Diderot, ele não passava por um momento, vamos dizer assim, financeiro bacana. Ele estava aí na pindaíba, essa é a verdade. E a filha dele estava para se casar. Naquela época, o pai que cobria ali com as despesas do casamento da filha. E vendo aquela situação, ele não tinha como ajudar, ele não tinha como fazer a parte dele. Então, no meio disso tudo, surgiu a oportunidade dele vender a sua biblioteca. Ele era um grande pesquisador, escritor, então ele tinha muitos livros valiosos, grandes enciclopédias, então surgiu essa possibilidade de venda. E o que que ele fez? Vendeu, pegou o dinheiro, cobriu as despesas ali do casamento da filha, e agora que nasce a importância desse efeito de Diderot. Por quê? Como ele estava passando por uma situação difícil, ele não tinha muitos bens, vamos dizer assim, roupas, bens dentro de casa. Então, quando ele pegou esse dinheiro, ele comprou um roupão que era típico da época, e aí ele começou a perceber que as outras roupas dele não estavam combinando. E aí trocou as roupas. Aí começou a olhar dentro da casa dele que as coisas também não estavam muito bem alinhadas com aquela nova condição dele. E aí ele foi trocando. E então percebeu-se que o efeito de Diderot é isso. Quando você troca um item, compra o item, você tem a probabilidade e a tendência de você querer substituir outras coisas da vida. Assim como ele só foi comprar um roupão naquela época, tinha um outro nome, eu esqueci, mas é um roupão, ele sentiu a necessidade de trocar outros itens pessoais, outros itens da casa, para que tudo ficasse alinhado. E da mesma forma, nos nossos comportamentos, acontece algo semelhante. E é justamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem um ponto de partida novo, um conteúdo novo como esse que vai servir como ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Mas agora vamos voltar aí para o nosso tema. O que que esse efeito de Diderot tem a ver com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos? Dentro dos nossos hábitos e comportamentos acontece algo semelhante. Já tem diversos estudos da neurociência que comprova que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. O que que isso significa na prática? Todas as ações que você realiza, comportamentos, hábitos, é internalizado no subconsciente. Aquilo cria uma trilha de conexão neural. Conexão neural são neurônios, óbvio, dá para ligar pelo nome, mas quando você tem uma ação, um pensamento, um estímulo, alguma coisa assim nesse sentido,
isso dispara, acende aquela trilha específica. Por exemplo, hoje eu vou para academia. É uma trilha específica, criou-se um hábito, criou uma trilha neural. O seu cérebro não precisa gastar energia para você pensar o que você vai fazer, tomar decisões. Não, você já faz isso de forma inconsciente. Então, cria essa trilha. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos, surge por quê? Todas as vezes que você tem um hábito, aquele hábito pode estar relacionado a outro que vem na sequência. Por exemplo, você pode perceber isso na vida de quem fuma. Quem fuma tem uma grande tendência do quê? Eu bebi um café, a pessoa vai fumar. Ou ela fuma, vai beber um café. Quem, por exemplo, é muito ligado a doce. Eu acabei de fazer uma refeição, preciso de uma sobremesa. Então, quando disparou aquele neurônio daquele hábito específico, em sequência, o outro veio junto. Assim como no efeito de Derrô. E da mesma forma com que ele, nessa época, ele comprou esse roupão e sentiu a vontade, o desejo de comprar outras coisas para a vida dele, na nossa vida acontece algo semelhante através desses neurônios. Quando um dispara, se tiver outro hábito ligado junto, vai acontecer da mesma forma. Então, se você, por exemplo, poxa, eu tenho um hábito de, por exemplo, assistir uma série e aí quando eu assisto a série eu quero comer um salgadinho, eu quero pedir um lanche. Eu tenho um hábito de quando eu vou sair para algum barzinho, alguma coisa, eu preciso beber. Preciso. Não é querer. Um hábito, ele ultrapassa essa barreira do querer. Quando você vê, você já está fazendo. Você não toma essa decisão de uma forma consciente. Você toma aquela decisão inconsciente. Você nem percebe, você já está fazendo. Então, tudo que você faz, que você, vamos dizer assim, não está escolhendo conscientemente, você realiza isso de forma inconsciente através dos seus hábitos e dos seus comportamentos. E muitas das vezes você está ligando um hábito no outro, você está ligando um comportamento no outro. Assim como eu dei o exemplo da pessoa que bebe o café e aí já sente o desejo de fumar. Então, o hábito de beber o café, talvez ali pela manhã, despertou outro hábito, que era o desejo de fumar. Então, dentro desse efeito de Derrô, dentro dessa cadeia de disparos dos neurônios que disparam juntos se conectam juntos, você começa a ver um padrão de comportamento dentro da sua vida. Você pode analisar o que você realiza que logo em seguida vem uma outra ação. Isso tanto vale para coisas negativas quanto para coisas positivas. Às vezes você também pode ter o hábito saudável, por exemplo, poxa, eu acabei de ir para academia, criei o hábito de ir para academia. Então, logo em seguida, eu quero fazer uma alimentação saudável. Um hábito teve ali ligação com outro comportamento, com outro hábito positivo. Bacana. Às vezes você já tem uma boa organização financeira e aí você gosta de fazer investimentos no início do mês, por exemplo. Eu tenho o hábito de todos os meses fazer a minha organização financeira assim que o meu salário cai. Então ali eu já tiro a minha reserva de emergência. Então isso pode ser um hábito positivo. Agora, onde mora o alerta? Se nós vivermos de forma automática, no que eu considero aqui no canal como modo automático de sobrevivência, é o que eu sempre venho repetindo e falando aqui no canal, a nossa vida sempre vai repetir as mesmas coisas e vai chegar nos mesmos lugares. Não adianta você querer chegar em um lugar diferente, você querer se tornar uma pessoa diferente, você querer crescer, evoluir, se você continua repetindo as mesmas ações. Então, conhecer sobre esse efeito de Derrô, conhecer sobre essas questões de neurônios, de conexões neurais, vai te ajudar a identificar alguns padrões na sua vida para que você quebre esse ciclo. Muitas vezes hoje você quer mudar, mas por conta de hábitos ruins que já estão instalados na sua vida, você simplesmente não consegue. Você volta para o mesmo lugar e aí a sua vida vira um ciclo. Mesmas ações, mesmos resultados, você se sente mal, faz as mesmas ações, tem os mesmos resultados. Então, o que que você precisa para você analisar e mudar a sua vida hoje? Primeiro, é assumir o controle da sua vida. Eu prego isso aqui no canal todos os vídeos. Você precisa assumir o controle da sua vida. Comenta aqui se você já passou por esse momento de fazer um hábito negativo e logo em seguida ter outro comportamento ou outra ação que também está ligado de uma forma negativa.
Porque muitas vezes você não quer comprar alguma coisa, você não quer fazer aquele hábito, mas por estar ligado em outra ação que veio anterior, você está com essa dificuldade. Então, uma das dicas que eu pego e trago direto do livro dos hábitos atômicos é você ligar um hábito quando outro já estiver acionado na sua vida. Dentro do livro, ele chama isso de empilhamento de hábitos. Vamos supor, se hoje você tem essa atividade aí, que é tomar o seu cafezinho na hora da manhã, e você quer instalar um novo hábito, você vai ter uma maior probabilidade se você colocar esse novo hábito em seguida de um antigo hábito, porque você vai assemelhar aquela ação atual que você já faz com facilidade com uma nova ação. Por exemplo, eu quero meditar, estou com a minha mente muito agitada, eu quero meditar. Tomou o cafezinho? Tenta meditar em seguida. Então, esse novo hábito, ele precisa, não é que ele precisa, ele vai ter uma maior probabilidade de acontecer com mais frequência se você ligar ele em um hábito antigo que você já tem. Hoje em dia, eu já vi diversos vídeos de pessoas que estão fazendo o quê? Elas têm dificuldade em praticar atividade física e aí elas compram uma esteira, uma bicicleta e enquanto elas estão assistindo uma série dela, ela vai praticando atividade física. Ou seja, o hábito que estava de assistir televisão, de assistir uma série, já estava bem enraizada. E aí ela coloca um novo hábito no lugar. Então, sempre que você for fazer algo novo, um hábito novo, que você vai sentir que tem dificuldade de prosseguir, você pode ligar ele com um hábito antigo e aí você vai, consequentemente, unindo os dois. Por quê? Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Com o tempo, automaticamente, quando você fizer aquele hábito, você já vai lembrar que precisa fazer outro, vai ser automático. Poxa, tomei meu café, então tá na hora de meditar. Ou se não, lê um livro. Outra coisa que você pode fazer, se você é do tipo que arruma a cama todo dia de manhã e você quer ler antes de dormir, você pode fazer esse hábito de arrumar sua cama de manhã e já deixar o livro no travesseiro, porque automaticamente quando você for dormir, você vai ver o seu livro ali e pelo menos vai ler uma página, 5, 10. Então, neurônios que disparam juntos se conectam juntos, assim também tem essa semelhança no efeito de Derrot, no impulso de compras, no desejo de compras, no desejo de fazer uma ação e ter algum tipo de comportamento. São diversas teorias que no final elas se conectam com o mesmo objetivo, fazer com que você tenha controle sobre os seus atos e as suas ações. Eu sempre falo aqui no canal, assuma o controle da sua vida. Eu sempre falo aqui no canal que estamos vivendo na era mais automática que existe. O nosso excesso de comodidade está fazendo mal para nós mesmos. Excesso de comodidade na alimentação, nos hábitos, no dia a dia. Então você precisa assumir o controle da sua vida para você viver de forma consciente, fazendo melhores escolhas, tomando melhores ações e mudando a rota e o destino da sua vida. É assim que você vai quebrar esse ciclo. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa entender melhor sobre os seus hábitos, como eles estão prejudicando ou que ela precisa desenvolver um hábito melhor. E eu quero aproveitar para pedir, realiza a sua inscrição aqui no canal. Se você sente que a vida precisa mudar, se você sente que você cansou de fingir que está tudo bem, realiza a sua inscrição aqui no canal, porque todos os dias tem um ponto de partida novo, assim como esse aqui no canal. Cada pessoa é única, tem um ponto de partida único. Então, se esse foi o seu, realiza a sua inscrição para a gente continuar caminhando junto nessa jornada. E agora que você já iniciou esse processo, eu vou deixar aqui na tela a sua próxima parada. O processo de desenvolvimento pessoal, ele é contínuo. Ele não é um passo só e você já chega no final. Todos os dias nós temos que dar pequenos passos. É um acúmulo de pequenas vitórias todos os dias que vai fazer você chegar em um lugar diferente. Então aqui na tela está aparecendo a sua próxima parada. Clica nesse vídeo e eu te vejo lá.